gravação. Botar o cronômetro só para não ficar extenso aqui. E aí vamos tocar o barco aqui. Então, na verdade, codificar com IA agora virou meu hiperfoco. Para quem não sabia, eu tenho TDAH, né? Então, tem esse negócio de hiperfoco que às vezes é ruim, às vezes é bom, né? Aí eu montei aqui essa brincadeirinha aqui, que é uma apresentação focada em AI para desenvolvedores. Quando eu vi esse boom de IA, eu fiquei pensando, rapaz, todo mundo fala que a IA vai substituir programadores, né? E eu nunca acreditei nisso, obviamente, mas eu fiquei pensando assim, rapaz, se eu como dev, e se a galera como for dev, né, que são a galera que é um bom dev, será que eles estão ligados na oportunidade que dá para fazer só pelo fato de ser um bom dev e ter agentes de IA que podem fazer coisas por você? Ou até, se você imaginasse que eu quero lançar um produto, etc., aí você teria que chamar um amigo como parceiro, ou sei lá, se você for empresário, contratar 2 devs, 3 devs, para construir e sair fazendo, né? Aí eu achei bem legal esse insight de pensar, pô, eu como dev, o que é que eu posso fazer? Aí eu comecei a trabalhar algumas ferramentas e comecei a usar. E desde que eu comecei a usar, eu comecei a ler todos os dias sobre esse assunto. Fiquei meio assim viciado, meio não, né? Fiquei muito viciado nisso aí. Meu celular é isso. Toda vez que eu vou no banheiro com o celular, lendo o artigo. Eu tenho muita coisa que eu não sei, mas já tem muita coisa que eu já testei também. Aí eu fiquei pensando, né? Por que que eu gostei dessa ideia de mostrar para vocês? Foi o. Peraí, antes de Pode você falar. continuar, você disse que testou muita coisa. Desses seus testes, você passou por quais? IA. Então, Então, eu conheci algumas que só por vídeos no YouTube de pessoas que testaram ou artigos americanos, por exemplo. Eu já usei muito o Cursor, né? Usei bastante. Usei alguns plugins do VS Code também. Testei algum. Eu já instalei uma LLM numa máquina local e funcionou localhost, então já usei até offline, digamos assim. E aqui eu tô bem assim apaixonado mesmo agora é o Try. Eu troquei o cursor pelo Try, daqui a pouco eu mostro por quê. Tá. Beleza, então a ideia aqui eu apresento para vocês as coisas que eu descobri. Pode ser que tenha coisa novidade ou coisas que vocês já sabem. E a ideia é que depois disso, né, surjam novas ideias aí e vocês também, a partir do que a gente vê aqui, começar a pesquisar mais coisa e aí a gente vai trocando mais figurinhas sobre esse tema aí que é muito massa. Fiz aqui um sumáriozinho dividido em 5 etapas. A primeira etapa é o nivelamento, para a gente ver alguns temas rápidos. Depois a gente vai ver a ferramenta mesmo, né, a IDE, e tudo que eu descobri ali usando bastante. Depois a gente vai ver sobre prompt, e é uma estratégia chamada Co-Star Strategy. Aí a gente fala um pouco sobre custos. Aqui está errado, na verdade. Aqui é só outros temas, né? Custos aqui no 4 e aqui alguns outros temas. Beleza? Aí no primeiro tema, eu tenho alguma curiosidade. Desses itens aqui, alguém aí nunca viu, não sabe o que é? Por exemplo, AI Agent, LLM, Reasoning, Tools, Memory. Falem aí. Eu aí, assim, na maioria aí desses caras aí, eu conheço, assim, só de nome mesmo, mas nunca utilizei nada assim do tipo. O único que eu não conheço nem de nome é esse MCP. O IAgente eu comecei a ler por conta até a empresa que a gente está, a GFT, tem um, GFT Impact. E aí eu tava lendo um pouquinho a documentação deles de como eles fizeram. Legal. Até eu pensei em me jogar no meio, mas com o negócio do banco não dá certo muito, não.
Legal. A ideia também, assim, é que acontece, boa parte aí das empresas, às vezes, não permite, né, o que você utilize dentro do projeto, ou às vezes também não paga ali uma licença ali para você utilizar e tal, e também tem muito desses casos aí de que a galera ainda tem um medo, assim, com relação aos dados ali em si, né, porque pela questão da segurança dos dados, essas coisas assim do tipo. Mesmo se você pagar, eles não deixam, tem que homologar antes de você instalar. Mesmo que você pagar. Isso. Engraçado sobre isso que você falou, tanto na GFT, né, que eu sou contratado, quanto o cliente N5X, para as duas empresas está praticamente obrigatório você saber usar IA e quase obrigatório você usar IA no dia a dia. Interessante, né? O banco também tá, porque o banco tem o trabalho do Itaú. O Itaú tem uma terceira que é meio fixa do Itaú. É do próprio Itaú, que é a ZUP. Uhum. E a Já ZUP ouvi falar. criou o Stackspot e AI. E aí agora a gente é obrigado a usar ela. A gente não pode usar outra, tem que usar ela. Mas isso porque, tipo, com parte aí, como você falou, né? O produto do próprio É produto do deles próprio aí, banco, então isso. já tá meio que homologado ali e, inclusive, colocando pra galera testar meio que obrigatoriamente ali. Exatamente. E a gente tem que ensinar a IA. A gente tem, no caso eu, para facilitar, por conta do que eu já conheço, eu boto a IA com o máximo de informações que eu quero da minha squad, eu jogo lá. Que na hora que eu pedir para qualquer coisa, ela já me responde mais objetivamente. E deixa eu ver só, Thiago e Sam, Mestre Sam. Cara, eu tenho 2 meses mais ou menos que eu tenho estudado sobre isso. Esses termos aí eu já conheço, mas nunca implementei um MCP. Tá no meu backlog aqui para fazer. E também para instalar alguma LLM local lá do Google Face na minha máquina. Poder fazer os testes aqui, mas ainda não fiz isso. E as outras coisas de agente de AI, eu estou usando o Copilot e acho que é isso ali. Com Cloud, né? Cloud e Gemini ali. Show. Mesquita, É, Thiago eu Mesquita. estou usando ali o Code LLM, né? Aí, para a parte de agente, e MCP dele que eu uso bastante é o Context 7 ali, né? O Context 7 lá, que traz as documentações atualizadas e tudo, aí eu uso bastante ele ali também. Mas uso para pequenas coisas porque alucina facilmente, né? Então, se você colocar alguma coisa no contexto grande, com certeza vai bug atrás de bug. Se você disse que alucina, então provavelmente você precisa dessa apresentação aqui e isso pode parar de acontecer. Conhece o Alexandre Queiroz? Sua voz está longe. A voz está bem baixinha. Alguém conhece algum Alexandre Queiroz? Sim. Ah, bota aí. Grande Ale, começando agora aqui, tá no início. Chegando. E aí, guys? É o tal do Mega. Conheço o Jonathan demais. Mega aí. Alexandre. Uhum. Faltou. Agora, quem tava falando por agora último? ele tá aquele. Cara, Samuel tá dando. Agora ele tá que nem aquele programador deve lá com os cabelos assim, meio assim, né? Que trabalha deitado. Cara, isso aqui chama cabelo de pai. Quando você não tem tempo pra cortar o cabelo, ou Não, você corta o cabelo desse tamanho, ou você deixa crescer até o dia que você consegue ir. Esqueci o nome dele. Ó quem tá aqui do meu lado, coreano. É bom para aprender lá. Como é o nome dele, Jonathan? Esqueci. Quem? O do cara que você falou. Ah, pô, me esqueci. É Deve Tranquilão. Chama Deve Jovem Tranquilão, né? Ah, é, o Jovem Tranquilão. Jovem Tranquilão. Meteu a peruca ali, agora tá estiloso que só, rapaz.
Então, Alexandre, eu estava apresentando para a galera aqui a introdução. Eu preparei uma apresentação com bastante coisa aqui que eu experimentei. Aí eu acho que é muito top para devs, né, usarem IA. Agora, antes de mostrar, eu estou fazendo aqui o nivelamento para saber quem sabe esses temas aqui, né? O agente de IA, Agent, LLM, por exemplo, MCP, IA generativa, né? Você quer dizer o que é que você já usou aqui? Deixa eu logar no computador, rapidão. Um minutinho. No problem. Então, enquanto ele vai logar lá, LLM basicamente é uma sigla para Large Language Model, acho que é um modelo de linguagem de grande escala, né? Então, são os modelos que a gente conhece, o GPT-4, o GPT-5, o Claude Sonnet, o Grok, que são os mais conhecidos aí que estão na moda, né? O DeepSeek da China, né? E a partir desse modelo de linguagem, aí você pode criar os agentes de IA. Então, um agente de IA que é o mais famoso é o ChatGPT, que basicamente o agente de IA ele pega uma LLM, faz com que ela gere alguma lógica ali, algum raciocínio, também conecta ferramentas, que são as tools, e também tem alguma memória. Aí tudo isso digamos assim, um resumo do que seria um AI agent, né? Então tem agente de IA para muita coisa. Assim, explodiu, né? Explodiu mesmo. Então tem para tudo, tem para áudio, tem para vídeo, tem para figura, foto, tem para conversa mesmo, tem para atendimento, tem para tudo que você imaginar já está aí. A IA já melou todo mundo. Explodiu, melou todo mundo. Todo mundo fala de IA e usa a gente sem saber, né? A IA generativa é basicamente o que está na moda também, que é esse modelo de linguagem natural, né, que a gente usa. Então, o grande diferencial, na verdade, é esse, é você conseguir com linguagem natural pedir e a máquina entender, né? Basicamente isso. E aqui esse MCP eu coloquei já para uma provocaçãozinha também, porque uma dessas empresas, grandes empresas, ô Alexandre, se você quiser falar alguma coisa, você pode interromper. Pode seguir, mano, eu tô ouvindo. Show. Uma dessas empresas, a Anthropic, a equipe dela lançou ali deixa eu até abrir o site aqui, ó. Anthropic, acho que é assim. A equipe dela lançou o que seria, eu não sei como é a documentação deles aqui, mas o que seria um padrão para que um padrão intermediário, uma ponte entre uma LLM e qualquer outra ferramenta. Então, por exemplo, eu tenho o Google Gmail, e aí eu posso ter um MCP, ou construir um MCP, que é um protocolo, Model Context Protocol, é um protocolo ali que faz uma ponte para que a IA consiga acessar, por exemplo, o Gmail, que é o exemplo que eu estou dando. 12 meses de Perplexity Pro. Tá no chat aí, quem quiser usar 12 meses de Perplexity Pro. Então, só que esse MCP, apesar de ter sido feito só pela Anthropic, acabou sendo um padrão adotado praticamente mundialmente, porque todas as outras ferramentas, o ChatGPT, né, o da OpenAI, eu só não sei do DeepSeek, mas o Claude, o Try, o próprio VS Code e várias outras, vocês já conseguem configurar o MCP. Introducing. Interessante. Eu li algumas partes desse artigo aqui e eles que introduziram esse Model Context Protocol. E aí,
só assim para vocês terem uma ideia. Digamos que eu queira conectar uma IA com o WhatsApp e fazer com que a pessoa converse no WhatsApp, né? E aí, ao conversar com o WhatsApp, a pessoa consulte um banco de dados para saber, sei lá, a fatura dele, da conta de energia. Eu posso fazer com que a linguagem, o LLM ali, ele consiga saber que existe um serviço, na verdade, uma tool, uma ferramenta, chamada consultar fatura, que essa tool vai conectar com o banco. Então é uma ponte. É basicamente isso. Vamos passar para o próximo então. Aqui já é... esqueci de tirar isso aqui. Peraí que pulou aqui. Cadê? Aqui. Bom, aqui já é mostrando a ferramenta, né? Então, você já sabendo esses detalhes aí, o que é um agente de IA, essas ferramentas, né, Cursor, Try, Windsurf, aqui Thiago falou, etc. Basicamente são super agentes. É um agente que tem um monte de agente, tudo ali configurado previamente para você conseguir fazer várias coisas. Por exemplo, codificar, alterar o código, correções, etc. Só com linguagem natural. Então você manda um prompt. Nossa. Deu um bug bem agora aqui, ó. Fui digitar alguma coisa aqui e não estava digitando. Você manda um prompt aqui. Rapaz, foi mostrar. Bem na hora. É tradição. Tradição. Quem nunca aconteceu isso aí, já tem a primeira pedra. Eu tiro o primeiro beat. Tiro o primeiro beat é top. Então, beleza. Eu vou reiniciar aqui, se ele nem reiniciar ele quer. Então vou ter que fechar mesmo. Tô maltratando a máquina aqui. No caso aí, que você vai apresentar aí, é o Try aí, né? Isso. Vou apresentar o Try e também o Cursor. Só para vocês verem. No caso, você utiliza a própria ideia dele, por exemplo, do Try aí. Por exemplo, eu tô vendo aí que você está utilizando a própria ideia dele. Ou você integra com a ideia que você utiliza, sei lá, VS Code, IntelliJ e qualquer outra assim. Ótima pergunta. Pois então, na verdade, tanto o Cursor quanto o Try, e a maioria que vocês vão ver, os concorrentes, na verdade, eles são o VS Code, só que customizado. Então, você não instala um VS Code porque ele já é um VS Code. Entendeu? Entendi. Então, vocês instalaram aí, na verdade, foi um VS Code. E aí eles colocaram como é que fala? Perfumaram aqui para ficar na cara que eles queriam. Mas o VS Code completo aqui. Tudo que você tem no VS Code tem. Por exemplo, no cursor você vai perceber que os ícones da esquerda do VS Code estão aqui em cima. Todos os ícones estão aqui em cima. Então, é a única mudança, por exemplo, do lado esquerdo desse painel. Do lado direito, o VS Code já tinha um painel aqui de chat para você usar o Copilot e algumas ferramentas de IA. Então, o Cursor colocou aqui o chat principal dele aqui. E no meio aqui você vai usar ou o código, né? O código. Ou um terminal, né? Aqui embaixo. Enfim, mas é idêntico ao VS Code. Aproveitando... É um fork, né, que eles fazem lá do VS Code, aí alteram algumas coisas. Basicamente é o VS Code mesmo. Não sei se o Alexandre ainda está ouvindo, ia perguntar a ele que é mais back, se ele já usou o VS Code. Você já usou, né, Thiago? Você pode reduzir 2 gradações quem não usou VS Code na carreira, pô. Pera aí. Aí sim. Mas eu lhe conheço da época que você odiava front-end, então, e VS Code, né? Mas dá pra... VS Code você faz tudo hoje em dia.
Dá pra programar Java com VS Code. Não, mas como ele começou... Dá, mas eu uso pra TypeScript, eu tenho umas aplicações Angular. Eu ia zoar, Diego, porque como ele já odiava antes, eu acho que ele ainda achava que VS Code ainda era só pra front, tá ligado? O fato de a gente odiar não quer dizer que a gente não tem que fazer, né? Por exemplo, eu odeio trabalhar, mas A gente odeia trabalhar, mas Parceiro, tem que você fazer. falou uma sabedoria agora. Diga ser escrito em pedra. Essas frases de Jonathan. Então, basicamente essas ideias vão ter 3 formas de você interagir com a IA. O painel de chat principal, que aí você joga um prompt. Você vai ter o inline prompt. Então, vou mostrar aqui para vocês. Quem já viu, não vai ser novidade. E o tab suggestion, que é basicamente o VS Code te dizendo qual é a próxima alteração que você precisa fazer. Eu acho que até que vocês já devem ter visto. Eita, deixa eu só corrigir isso aqui, peraí. Tá difícil, viu, filho? Tá lento. Bom, OBS, a máquina toda. exatamente. E ele parece que pegou o vídeo, né, a placa de vídeo do PC e sequestrou. Bom, só reforçando, isso aqui é o cursor, bem parecido. Eu vou tentar usar o try mesmo, só que o try me deixou na mão aqui. Mas foi o try que me deixou na mão, foi o meu teclado, peraí. Ih, rapaz, acabou a bateria. Agora voltou. Junta! Junta tudo! Rapaz, engraçado, eu tô com 2 teclados aqui, um já foi embora. Aí eu tô tentando funcionar o outro. Vamos lá então. O chat principal é esse aqui, então eu vou começar um novo chat. No chat você sempre vai poder escolher qual é a linguagem, sempre vai ter o modo automático. No modo automático você pode só pedir alguém para fechar o mic aí, acho que é Alexandre. Só para eu conseguir. Isso aí é TDAH, viu, Alexandre? Quando tem barulho eu não consigo funcionar o cérebro. Aí aqui no chat principal é como se aqui tivesse todas as ferramentas. Você pode também, tipo assim, ó, vou criar um arquivo aqui. O VS Code aqui não está criando o HTML, rapaz. Antigamente você botava exclamação e tinha todo um HTML aqui, velho. Opa. Bom, beleza. Então eu posso, por exemplo, estar construindo aqui um código qualquer, OK.ts. E eu posso apertar Ctrl I, se eu não me engano. Ctrl I aqui no meu. Ou se não, se eu clicar com direito, acho que tem aqui a opção também, mas aí fica meio bagunçado aqui. Ou, se parar o mouse, às vezes ele aparece qual opção você quer fazer. Mas você pode apertar Ctrl I e a partir daqui você pode pedir a ele para implementar, por exemplo, um método. Atributos da classe K. A IA está pensando, ele implementou. Isso aqui eu acho bastante útil quando você está trabalhando com alguma biblioteca que você não sabe, nunca usou. Isso aqui para mim é sensacional. Tipo, rapaz, tem aqui uma configuração. Como é que eu boto aqui configuração de tal biblioteca? Aí, né, em cima da linha aqui você vai e joga. Isso aqui eu acho bem legal. Então tem... Deixa eu só confirmar aqui. Onde é que eu tô? Tem o Chat Panel, Inline Prompt e o Tab Suggestion. Basicamente é quando você está dentro de uma classe. A gente tem que escolher alguma coisa que tenha código para ser mais fácil de sugerir. o próprio K aí, né? É K? Não, essa classe aí não tem já código já?
vamos lá, digamos que eu queira comentar aqui. Aí o try, ele é um pouco lento para isso. Eu percebi que o cursor é super rápido e no try ele engasga. Que é o seguinte, você começou a fazer uma alteração, ele já entende, imagina o que é que você quer fazer na próxima. Então aqui embaixo ó, apareceu a opção Tab. Tab to jump here. Eu vou apertar Tab uma vez e ele quer fazer alguma coisa ali. Ele já entendeu que eu tirei o atributo lá em cima e se eu apertar Tab de novo, ele vai vai comentar aí essa linha 21. Eu não digitei // e nem usei nenhum atalho. Foi a própria IA que fez para mim. Esse tab, eu acho ele legal, mas é quando você está num flow assim e tal que ele vai te ajudando. Quando ele vem assim meio aleatório, que você abre um arquivo qualquer, eu acho que ele pode, eu acho não, ele atrapalha quando você quer confiar nele. Pô, essa linha aqui, eu não sei o que é, mas vou confiar. Aí geralmente ele aqui eu acho mais fácil alucinar. Então, pergunta rápida. Vocês conheciam, já manjava desses 3 tipos aqui? O Inline Prompt eu já conhecia, porque ele dá para usar com o VS Code, né? Com o VS Code não, com o Copilot. Sim. Dá para usar. No IntelliJ tem? Rapaz, com o Copilot tem. A integração dele com o GitHub e ajudar a criar os códigos é mais fácil. Eu meio que viajei aqui. No caso, o inline prompt seria ali pela linha de comando ali que você fala? Por exemplo, eu quero implementar o método aqui, você aperta o atalho aqui, Ctrl I e pede alguma coisa. Esse é o inline. Você vai jogar o prompt. Deixo ali daquele objeto, daquela classe ali que a gente está... Sim. Aqui você... Pode complementar. Não, pode falar. Não, eu ia falar que, assim, daquele dia que a gente conversou ali, que você sugeriu, então comecei a testar aqui, de fato, no projeto aqui, né? Uhum. E, assim, normalmente eu converso com ele ali pelo chat aqui na lateral aqui, né? Então, por exemplo, eu quero fazer alguma alteração em determinada classe, eu falo assim, eu quero fazer isso aqui em tal classe, assim, sabe? Ele lá dá as sugestões, só que aí aconteceu aquele caso ali, às vezes ele não aplica, né? Às vezes eu tenho que ir lá e chegar e mandar ele aplicar as alterações que ele fez, sabe? Legal. Já vou te mostrar uma coisa bem legal para te ajudar nisso aí. Massa. Bom, inline prompt, tab suggestion, vamos seguir. Tem muita coisa ali, aí eu vou acelerar porque eu queria passar para vocês saberem assim que existe, mas aí nos itens que vocês acharem mais interessante a gente dá começar a olhar nos detalhes. Só vou voltar aqui para o chat pena, porque é o seguinte, como eu falei, aqui é o principal, né? É a principal janela da IDE. Então aqui você vai ter o prompt cru, aqui você vai ter um arroba para colocar essas ferramentas que ele tem, daqui a pouco eu falo delas. Aqui você pode incluir no seu prompt um arquivo. Rapaz, tem uma coisa que eu acho fantástica aqui. Tipo, tem um bug do front-end. Eu tiro um print, colo aqui e falo resolva. Tipo, eu acho isso incrível, porque é legal, mano. Ele lê o print, vê por que tá errado. Por exemplo, uma desvantagem de usar o Copilot é que ele não tem o canal de imagem ainda, né? E se você usar as ferramentas, sei lá, o ChatGPT propriamente, você pode mandar um print para ele. Mandar o print é uma vantagem enorme, assim. Mas você já usou isso aqui, você falou? Algumas coisas assim, Davi. Não, o print? Não aí, mas eu já usei, tipo assim, mandar o print no ChatGPT, por exemplo, para ele me ajudar com alguma coisa. Sim, isso mesmo. O que você faz no ChatGPT é aqui. É exatamente isso mesmo. Agora sim, a diferença é que no ChatGPT ele vai ter aquele contextinho da janela. Aqui ele vai ter o contexto do código. Do projeto. Do projeto. Davi, deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta. Bem, a dificuldade que eu tenho, eu não consigo atribuir o contexto dele como projeto todo. Eu só consigo atribuir as pastas por pastas, né? Então eu acabo botando o SRC.
Tem como botar a pasta folder toda não? A pasta raiz do apps ali, por exemplo, no contexto? Olha, se você deu open folder aqui, o chat já é o contexto todo. Não precisa adicionar, né? Não precisa Tá. adicionar. Talvez você ache que adicionar ele vai ver, mas se você falar aqui de qualquer pasta, ele já vai conhecer. Inclusive, assim, com esse próprio try aí, é bem o caso aqui que eu tô fazendo mesmo, eu falo assim, ó, lê o código todo aqui, mas eu quero que você implemente tal coisa em tal diretório, assim. Aí ele vai lá e já faz sem... só tem esse caso aí que eu comentei, né, que ele faz, mas ele não sente a confiança de aplicar as alterações e me mostrar que aplicou aquelas alterações ali, sabe? Aí você vai clicando de uma por uma pra aceitar, né? Tipo, Isso. Git, assim. Ó, então, tem uma diferença que eu queria mencionar entre o try e o cursor, que eu acho que em algum momento eles vão colocar no cursor, que eu achei que eu não sei porque no cursor eles não colocaram ainda, ou no try, né? Que é o seguinte, aqui no cursor você pode adicionar ao contexto, você pode adicionar um terminal. Ó, terminals. Então, digamos que você abriu um terminal lá com um script bash para fazer um cur, ou então fazer um build lá, rodou um build e o build deu erro. Aí você pega aqui no cursor, você coloca. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Tem 2 terminais. Aí aqui nesse bash eu rodei, sei lá, docker compose up. Esse bash é o que mais demora. Docker compose up. Aí ele vai ler aqui, né? Vai rodar o comando docker e tal, do Docker Compose, e aí vai dar um erro no build. Aí eu chego aqui e falo, corrija o erro no build. Aí eu vou citar aqui o terminal, vou adicionar aqui o terminal. Terminals. Aqui, ó, o nome do terminal é bash. Aqui tem terminal 1 e bash. Inclusive eu posso até renomear. Aí o legal é sempre dar um contexto específico. Corrija o erro no build ao rodar o comando docker compose up. E isso aqui é fantástico porque aí você consegue ir direto no problema. No caso do try, o que é que eu faço para fazer isso aqui? Quando eu estou com o mesmo cenário de problema. Aí entra a magia do AI Agent com as ferramentas. Por quê? Eu falo para ele que está dando erro no comando, ele vai abrir um terminal que ele mesmo controla, vai rodar o comando, vai ver o histórico e ele vai fazendo reasoning, né? Vai raciocinando ali em cima do console e do que você está pedindo para ele resolver. Então assim, ele vai fazer a mesma coisa, só você não consegue assim mencionar o terminal aqui ainda. Aqui não tem terminal, não sei por que eles não fizeram. Então, para complementar essa parte aqui do chat, o try eu acho bem legal porque quando você faz o prompt aqui, ele já tem conexão com todo o diretório que você está aqui. Você pode até, como eu falei, mandar foto. Se ele precisar testar o seu código, ele já vai abrir um terminal aqui, vai rodar um npm start, npm dev ou docker compose ou qualquer que seja o comando lá, o Maven, Gradle ou qualquer um desses que você está usando. E aí ele já vai ver o log, no final ele vai dizer, olha, já fiz, já testei, já está pronto, já está ok. E ele mesmo já testa. Uma coisa interessante, aliás, essa coisa eu vou deixar, para não ficar embolado, eu vou deixar para daqui a pouco. Beleza? Ó, então vamos lá. Tá pulando 2 vezes. Quando você, Jonatas, começa a usar a ferramenta e você, por exemplo, você falou que ele explica o que é para fazer, mas não implementa, é isso? Pronto. Se você não quiser se você quiser que ele já explique e já faça, ou faça, depois explique, isso aí você vai aplicar como uma regra, as rules. Toda a ideia aqui dessas ideias de código, né, AI Code, elas vão ter essa ferramenta. Aí você pode aplicar tanto user roles quanto project roles. Basicamente é o que? Eu vou dizer para a IA, deixa eu só mudar aqui que
Ah, não, tô errado. Eu vou dizer para IA que rules. No try ele vai ter a opção rules. Tem outra forma de chegar aqui, eu vou ver depois, mas para não ficar extenso, eu não lembro. Mas tem outra forma de chegar aqui mais rápida, que eu tive que clicar aqui e tal, depois eu explico. Mas as rules, o que são? Eu posso dizer aqui, deixa eu tentar jogar isso aqui cá para baixo, para vocês não lerem ainda. Eu posso dizer aqui, ó, Jonatas, sempre aplique as recomendações sem perguntar. Todo prompt que você fizer a partir de agora vai jogar isso aqui também para LLM. Então isso aqui vai dentro do seu prompt, entendeu? Então você pode dizer isso. Você pode dizer assim, ó, sempre que concluir, me explique por que escolheu essa opção, sei lá. Você pode inclusive dizer assim, ó. Todas essas regras aí, assim, seria mesmo em linguagem natural ali, do que é que eu quero que ele faça ali em si, né? Sim, sim. Pode botar aqui, por exemplo, sempre que concluir, faça um git add e git commit e git push. Perigoso, né? Mas você pode. Agora, acho que vocês vão preferir fazer esse aqui, ó. Eu tô ouvindo o comitê da Master aí, é? Eu prefiro usar assim, ó. Nunca faça. Vocês vão perceber que a IA, quando você dá a liberdade para ela, ela começa a tentar fazer coisas por você. Ela tenta entender a sequência de prompts e vai fazendo coisas por você. Você fala, pô, nem pedi, ela já fez isso. Aí tipo assim, você pensa, pô, estragou meu código, estragou meu prompt, estragou o que eu queria. Mas isso aqui você pode colocar como regra. Deixa eu ver se tem alguma regra interessante aqui. Essa regra aqui é meio específica demais. Eu botei use o git bash ao invés do PowerShell para os comandos git, porque ele estava tentando por PowerShell e sempre dava uns erros, aí ele tentava 2 vezes, aí gastava meus créditos. Quem levantou a mão pode falar aí. Ah, não foi mão não? Foi o som do chat então. Detalhe, eu falei que project rules e user rules. As user rules, elas ficam salvas no seu projeto. Então tem uma pastinha .try que você pode versionar ou não. Você pode botar no git ignore ou não. Se for no... Pode falar. Vou te cortar, mas vou fazer uma pergunta importante assim. Muitos projetos têm uma convenção. Mesmo que tenha vários jeitos de fazer uma coisa, a gente, sei lá, combina. No Python ninguém vai usar dict assim, ou ninguém vai usar N, por exemplo. Esse tipo de coisa dá para colocar aí? Perfeito, dá sim. Aí vai ficar no user rules, aliás, project rules, né, no caso. Porque se você coloca no user rules, se você abrir outra pasta no try, a regra vai ser aplicada também, porque é uma regra de usuário. Então todos os seus repositórios que você abrir com try vai aplicar a regra. Aqui, se você quiser uma regra só para o projeto, no caso só para esse repositório, você vai usar uma project rules e você escolhe se vai versionar ou não. Eu fiz uma coisa que vocês nunca devem fazer. Pera, então isso aí tipo é um workspace seu com vários projetos dentro e você abre com try. Bom, isso aí já é outro ponto. Eu comecei pegando cada repo uma janela do try. Só que aí tinha um projeto que esse projeto aqui, eu não queria fazer vários repos, porque é um projeto pessoal, eu não queria ficar gerenciando 4 repos. Aí o que eu fiz? Eu criei uma pasta apps e cada pasta é um projetinho. Aí quando eu quero rodar comandos específicos para aquele projetinho daqui, que faz parte do mesmo contexto, aí eu vou lá, entro na pasta aqui, por exemplo, web, e abro um try daqui.
Não vou abrir porque vai quebrar, vai ficar lento aqui para mim. Entendeu? Entendi. Você tem o projeto pai e abre os projetos filhos quando precisa. Mas esse é um contexto muito específico e, assim, quando eu fiz isso porque, assim, eu já estava no nível de vício que eu rodava um prompt aqui, outro prompt lá, outro prompt cá e tá rodando aqui um... Rapaz, é o Vibecode multiplicado por 3 ao cubo. Não é nem por 3, é ao cubo. Aí ficava 3 instâncias ao mesmo tempo. Olha o que eu fiz aqui, eu não recomendo fazer isso, tá? Mas eu falei, ó, nunca faça as alterações no localhost, porque ele estava esse projeto aqui usa um recurso chamado N8N, que não vem ao caso agora, mas é uma instância que ele pode instalar com um Node, com NPM. Então, toda vez que eu pedia uma coisa, ele fazia, e na hora de testar, ele instalava uma instância e rodava a instância localhost. Aí eu falei, rapaz, não quero que faça isso não, quero que você teste direto na minha instância que está publicada na internet. n8n-dev.davijr.com. O host é esse, o usuário é esse e a senha é essa. Aqui não é a senha do meu e-mail, né? É a senha do usuário que tem esse e-mail, né, dentro dessa ferramenta. E ele faz de boa. Então, se ele quiser fazer teste, não faça localhost, já faça lá. E detalhe, vou fechar essa parte do rules aqui. Vou voltar só. Vou clicar aqui, daqui a pouco eu vou mostrar uma coisa. Se eu clicar aqui, vai mudar um pouco a interface. Aí ficou mais parecido com o padrão aqui. Os códigos na esquerda e o chat na direita. Esse aqui é o padrão. O Try tem uma coisa que eu acho que nenhuma outra tem ainda, que é o Solo Mode, que eles inventaram. O Solo Mode é o seguinte, me configure, eu, Davi, né, o Try está falando comigo, me configure, me dê um prompt e deixa eu trabalhar. O que significa isso? Eu posso jogar um prompt aqui, deixa eu tirar o zoom porque está tirando o nome ali. Eu posso, por exemplo, colocar a documentação aqui no DocView. Posso integrar com Supabase, que aí já é um banco de dados. Ou com Stripe, por exemplo, que se você quiser lançar um app que tem pagamento dentro dele, aí já configura por aqui. Posso integrar com Figma, colocar um protótipo aqui. Aí você configura tudo aqui bonitinho, joga o prompt, faça um aplicativo, siga os guidelines aqui de UI e UX do Figma. Integre com o banco Postgres no Supabase, ou Postgres, ou sei lá, um MongoDB, ou outro banco que tem ali dentro. E aí você vai deixar aqui, tem até um botãozinho no modo Flow, que está no automático, mas se eu deixar ele ativado aqui, eu não vou mais poder mexer. Depois que eu criar um prompt aqui, ó, vou criar um prompt que não faz muita coisa. Crie um arquivo .md com qualquer coisa útil de TypeScript na raiz. Eu vou dar Enter, aí ele vai ativar o modo Flow, aí eu perco o controle aqui da IDE, e aí ele começa a usar as ferramentas que ele quiser usar. Então ele pode abrir um terminal aqui, rodar o front-end, rodar o back-end, fazer alguma coisa com Docker, ou rodar um comando em alguma API, etc. Aí ele sempre pode consultar o Figma aqui, e aí ele vai trabalhando sozinho. Eu não posso nem mexer aqui, ó. Double click to turn off flow, porque está no modo flow. Isso aqui não vai aparecer para vocês porque eles estão liberando com código. Então você paga primeiro, depois você bota seu e-mail, e na hora que eles estiverem livres, eles te mandam um código para você ativar. Mas não demora muito não, para mim demorou poucos dias, não foi nem uma semana. Aí ele terminou, eu acho, né? Criei, blá blá blá, você aceita ou não. Essa parte de aceitar ou não, você já acho que todo mundo já sabe, né? Só dá um aceitar aqui, mantém, se rejeitar ele volta como era antes. Beleza? Volta aqui para a gente avançar um pouco mais rápido. Digamos que você, nas suas regras, não ficou o suficiente para você, digamos assim, eu quero que a IA sempre faça aquilo,
mas ali no campo de regras não ficou legal, não ficou suficiente. Eu preciso de mais regras, então você pode criar o seu próprio agente. Aí eu criei um agente aqui que é top. Esse aqui acho que Alexandre e Jonathan vai gostar, porque vocês não gostam de front, você faz o seguinte, você vai aqui na... Oh, isso é uma fake news, velho. Tem que reproduzir a fake news do passado. Que aqui é o seguinte, ó, eu criei um agente chamado Full Stack Developer, mas ele poderia ser só front-end, por exemplo. Eu vou editar ele aqui. Esse agente, ele tem como se fosse um prompt de IA, dizendo o seguinte, ó, você é Full Stack, Stack princípios. Você no back-end vai usar Node, TypeScript, Express, Fastify. As tecnologias aqui também de banco, etc. A estrutura que você tem que seguir. Convenções, nem sei o kebab case, nunca vi isso aqui, mas camel case, para constante tudo maiúsculo. Alguns padrões aqui no controle de usar try catch, nos services, como tratar erros, a parte de segurança, validação de puts, rate limit, parte de performance aqui, Redis Cache, Query Optimization. Eu acho que está bem fraquinho algumas coisas, mas aqui está me atendendo bem. Mas você pode melhorar, colocar as coisas que você quer aqui. Eu só sei codar. Para mim, um código só presta se seguir o design pattern tal. Aí você vai, pega os principais princípios do design pattern e bota aqui. Aí, além disso, você pode conectar seu agente com os MCPs. Os MCPs é aquilo que eu expliquei antes. O MCP permite que a IA consiga se conectar, é uma interface para você conectar com outras ferramentas. Então, geralmente os meus agentes eu já conecto com GitHub. Tem um MCP do Docker que é bem legal, configura os Dockerfiles, Docker Compose, roda, derruba container, build a imagem, faz tudo. Isso, inclusive, deixa a IA muito mais rápida, muito mais inteligente. No caso, Thiago falou que às vezes ela alucina, né, Thiago? Então, quando você começa a conectar as coisinhas certinho, começa a melhorar seu prompt, a possibilidade de ela alucinar vai diminuindo, vai diminuindo. Configura a memória aqui também, e aqui são as outras ferramentas que ele já usa por padrão, que é terminal, arquivos aqui do projeto, né? E se ele precisar acessar a internet. Então, eu tenho 3 agentes aqui que eu estou usando no momento. Um que é o Full Stack Developer. Esse aqui é o Enertain Orchestrator. Quem já viu o Enertain, ele basicamente conecta ferramentas com low code e no code, ou seja, só arrastar e soltar. Aí eu cadastrei aqui um agente para isso. Esse aqui é interessante. Eu botei tentei criar um agente de trader. Só que eu coloquei ele especificamente um trader que é mais especialista na ferramenta do TradingView. O TradingView tem lá o PineScript, né? Tem as documentações e tal. Eu já coloquei aqui um prompt. Eu não sei se pode ser útil para vocês o meu prompt, mas eu posso mandar para vocês se vocês acharem útil. Mas a ideia é vocês trabalharem isso aqui. Trabalharem de acordo com o que você quer. Então você vai, Jonathan Raimi, você vai copiar o Jonathan Raimi, o cérebro do Jonathan Raimi, e vai criar um agente que pense igual. Entendeu? Aí a ideia é você trabalhar isso aqui para ele ficar bem fidedigno ao que você quer. E o que vocês vão colher de resultado é que ele vai ficando cada vez mais eficiente, né, digamos assim, mais eficaz, porque aí o resultado fica mais conforme o que você espera. Fala, Sam, mestre Sam. Ô, Davi, e esse professional trader, ele faz o quê? Beleza, boa pergunta. Quando eu estou no chat, eu posso escolher qual é o agente que vai atuar nesse momento. Então, se eu escolher o professional trader, eu já vou pegar aquele prompt que eu preparei e vou injetar no meu prompt da IA. Então, por exemplo, eu tenho aqui
no PineScript, eu tenho aqui no PineScript algumas estratégias que são clássicas. Não é uma estratégia muito trabalhada, são estratégias clássicas. Por exemplo, cruzamento de médias. Então tem aqui nesse PineScript algumas coisas relacionadas a isso. Aí eu posso chegar e dizer assim, ó, ajuste ou melhore a estratégia seguindo os seus princípios, talvez. Enfim, eu posso pedir coisas aqui e aí ele já vai injetar esse aqui. Seria isso a sua pergunta? Sim. Esse projeto que você fez aí, ele é pessoal ou de trabalho? Pessoal, não é de trabalho não. Esse Tá. projeto aqui, eu posso até no final mostrar, é um projetinho para poder, tipo assim, eu acompanhar as estratégias que eu quiser usar. É basicamente isso. Uhum. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu estou fazendo uma pós de ciência de dados ali, com base no mercado financeiro, e aí, eu ainda não comecei, né, mas eu tenho uma matéria ali que é desenvolvimento de automação, né? Aí eu já estava vendo ali para usar ou lá a linguagem de script do TradeView, ou usar o MQL lá do MetaTrader 5 para criar alguns indicadores ali e tal, para fazer alguns Sim. alertas. Eu já Aí usei se, PineScript há um tempinho, talvez eu possa aí se for um usar. assunto que você gosta aí, depois a gente pode trocar algumas ideias aí. Show. Eu sabia que estava clicando no lugar errado. Eu queria ir para as configurações, eu estava indo por aqui, mas não precisa. Aqui tem o botão, o ícone de configurações. Então, aqui estão os agentes, aqui estão os MCPs que eu cadastrei, GitHub, Docker, Postgres, uma memória, context set, contexto dele. Você pode, inclusive, aqui nessa aba de contexto, delimitar. Eu quero que você siga o que está escrito no livro tal, por exemplo. Enfim. Deixa eu tentar correr. Eu já falei aqui desse elemento, né? Na ideia você tem o modo ideal e o modo solo mode, né? O modo ideal mais padrão, parecido com o VS Code. E o solo mode, ele muda um pouquinho aqui a interface, mas não muita coisa, só reposiciona. E aí você ativa, ele vai trabalhando sozinho com as ferramentas que já tem aqui. Alright. Beleza. Aí a pergunta é, como é que tá o prompt engineering de vocês? Basicão. O meu tá mais básico de tudo. É só por obrigação. Então, prompt engineering, na verdade, não adianta você ter ali a interface, o ChatGPT pago, pagar várias ferramentas. O segredo mesmo é o prompt engineer. E aí no prompt engineer, a primeira regra é, você tem que usar Markdown. O Markdown é a linguagem, é o default para todas as linguagens. Então, acho que todo mundo sabe como é o Markdown, né? É aquele padrãozinho do GitHub. Então, você tem que seguir. É o primeiro ponto. E aqui eu resolvi trazer uma estratégia chamada Co-Strategy. E eu tenho usado ela, mas eu tenho usado ela adaptada, que é o seguinte. Co-Star é um acróstico, né? Acrônimo, não sei, acróstico. C de context, O de objetivo, né? S, style, T, tone ou temperatura, audience e response. Eu memorizei aqui os principais e eu uso no dia a dia, não uso todos. Então, por exemplo, eu criei um exemplo aqui, ó. No context, você vai colocar exatamente como está aqui, ó, com esse hashtag context, dá enter e escreve. Você é um especialista em criação de landing pages impactantes com foco em UX, UI e marketing digital. Objective, qual é o objetivo? O style, né, o estilo visual que você quer que ele siga. O tom, se você quer
na hora que ele for escrever o conteúdo, que seja leve, pesado, persuasivo, direto, envolvente. A audiência público-alvo. Pode falar, Thiago. Não, só falando essa parte de temperatura, eu vi até esses dias, descobri esse negócio até recentemente, é bem interessante. Agora, eu descobri assim, não usando assim, persuasivo, direto e envolvente, eu descobri usando números, né, que você coloca, se eu não me engano, por exemplo, 0,2, você vai ter ali uma coisa mais afirmativa, né, tipo, direta mesmo, assim, sem alucinação, sem criatividade demais, etc. Perfeito. E aí, conforme você vai subindo ali o número, tipo assim, por exemplo, você colocar lá, coloque numa temperatura 5. Aí, tipo assim, ele vai ser super criativo, né? Seria, tipo assim, uma resposta mais direcionada para artes, para coisas mais criativas, né? Ou seja, que não é uma coisa tão direta, tão exata, né? Mas eu tô usando bastante, agora eu tô usando com numeração mesmo, não tô usando assim dessa... Sim, sim. Que são conceitos que ficam misturados, mas você está certíssimo. E no caso da temperatura, a gente não está acostumado a usar porque os agentes aí que tá, o ChatGPT, eles já fazem isso por debaixo dos panos, a gente não configura, né? Tem até uns que estão botando ali na parte do chat um elementozinho para você se você quer um cara, tem algumas opções ali, mas ainda não, você não bota um número, só ele já bota como se fossem categorias, O né? slider, né? Tem um slider para você puxar. Ah, sim, tem também. Não, mas eu falo assim, às vezes eles categorizam com uma palavra, tipo assim, como tá aqui, ó, persuasivo, direto, envolvente. Isso é como que ele vai responder no final, mas tem esses dois sentidos, né? E aqui para completar tem a resposta. Aí ele botou um passo a passo com o numeral, um ponto, dois pontos. Isso aqui é importante porque é a regra do Markdown. O Markdown segue, quando ele está tratando com uma lista, é um ponto, espaço, aí o item, dois pontos, espaço, o item. Se for só uma lista sem número, não numerada, aí é um traço, espaço, né? Então, beleza. Tiago, você tinha comentado... Ah, fala, Jonathan. Não, Pode não, falar, Jonathan. pode terminar aí, depois eu pergunto, porque Tá. é um contexto um pouco diferente aí, sim. Não, tranquilo. Tiago tinha falado que ela alucina muitas vezes, né? Aí, o que é que eu faço para ela não alucinar tanto, né? No meu prompt, eu justamente sigo essa abordagem da CoStar. Só que eu dou uma adaptada, eu não uso todos os elementos. Então, por exemplo, a maioria dos meus prompts são assim, ó. Context, implementação de uma nova página na tela, sei lá, no módulo de, sei lá, produto. Esse é o contexto. Você pode botar Objective, que é mais detalhado ainda, mas acho que não é tão importante. Aí eu já jogo o prompt aqui. O prompt eu gosto de fazer sequencial, porque aí ele realmente vai usar a sequência. Então, primeiro, leia o código. Identifique o padrão utilizado. Crie uma página nova chamada, sei lá, detalhes. Implemente o CSS lá. Aí eu vou colocando passo a passo. E geralmente eu coloco mais uma coisa. São as regras. Tipo, essas regras geralmente estão muito dentro do contexto do que você vai fazer. Então, sei lá, não crie, sei lá, arquivos necessários ou separados. Utilize
classes, TypeScript, sempre que necessário. Utilize validação de campos, blá blá blá. Não faça isso, tal. E por aí vai. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu botei aqui no que eu uso. Contexto, quando é alguma coisa de interface eu coloco o style, mas acho que nunca uso o style não. Basicamente, contexto, objetivo e regras. E aí o regras eu posso botar, o prompt eu posso botar ou como prompt ou como response. Posso botar response aqui, que é exatamente a mesma coisa. E essas regras aqui é como se eu quisesse uma regra muito específica para esse meu prompt. Porque se fosse uma regra geral, eu já tinha colocado lá na regra do usuário ou na regra do projeto, né? Nas project rules. Alright. Deixa eu botar aqui no chat só para ficar de exemplo. Beleza. Então, fica a dica aí do Prompt Engineering, esse esquema ali, essa estratégia. Tem essa parte de custos também, não sei se vocês estão ligados, mas tipo assim, quando você usa gratuito, o Try é gratuito, tem a versão gratuita, o Cursor também tem. Ele vai fazer basicamente as mesmas coisas, só que provavelmente ele não vai te dar a melhor IA, né? No caso a IA Premiums, né? As últimas versões. Por exemplo, o Cloud ele vai usar o 3.5 provavelmente. Ou talvez ele nem permita você escolher, eu não lembro agora como é o gratuito. Se você paga, que é aquele $3 no primeiro mês, depois $10 ou é 17, não lembro. Acho que é 10, né? $10 nos próximos meses. $10. $10, isso. Então quando você paga, esse modelo do Try, vou mostrar ele porque é muito parecido com os outros. Eu ainda acho o modelo do Try assim mais simples de entender. Eu vou clicar aqui no meu usuário, né? Que eu estou usando o Pro, na conta e uso. Aí já vai direto na página. Aí vai ter as requisições rápidas, as fast requests. Ele vai usar, teoricamente, a máxima potência os melhores modelos com o melhor tempo de resposta disponível que eles têm. E vão te dar uma quantidade, né? E aí é a quantidade de fast requests, né? De requests. Terminou essa quantidade, quando você ativa o solo code ele dá mais 200 aqui. Terminou essa quantidade, você vai para slow requests, que aí fica infinito. Aí vai conseguir fazer as mesmas coisas, só que você vai esperar um pouco mais. Se você achar que Diga. A minha dúvida que eu ia perguntar era relacionada a isso aí que você vai falar aí, no caso. Show. Como é que funciona essa questão das requisições, como é que ele contabiliza essas requisições, Boa. essas coisas assim do tipo, assim. Então, deixa eu só te separar aqui para voltar para aqui. Meu filho, não trabalho não, vai para cá, vai. Então, o cursor, ele usa uma coisa mais próxima do token consume, que é basicamente, o token é um grupo de palavras, ou, enfim, é o que a IA identifica como uma unidade de linguagem, né? Aí é volume de texto, resumindo seria isso. É a forma do cursor de contabilizar o uso dele, é por token. Já o try, e eu vou antecipar para vocês que o cursor é rapidinho para você consumir as fast requests, porque ele usa o modelo token. E aí quando você bota um monte de arquivo para ele ler, os prompts ficam grandes, aí ele consome rapidinho os $20 que você paga por mês. Aí você tem que pagar extra, pacotes extras, que aqui está embaixo, extra packages. O try utiliza o time consuming, que é o seguinte: quando você está solicitando, ou seja, está fazendo um request, ele está calculando o tempo que você está usando aquela LLM, aquele modelo, né? E aí ele faz um cálculo de tempo
para dizer, ó, você consumiu uma requisição. Ou seja, chegou nesse tempo aqui de uso, é uma requisição. E você pode acompanhar isso aqui, ó. Ele mostra o horário, a data e o horário que você concluiu uma requisição. E aí você tem um histórico de uso aqui. Hoje eu usei uma só. Nos últimos 7 dias, essa quantidade aqui toda. O cursor também faz o mesmo esquema. A minha experiência é que eu uso cerca de, sei lá, 200 por semana. Não sei, um pouquinho menos. Aí no mês você tem 600, né? Então, no meu caso aqui eu usei. Outra dúvida relacionada é assim, tipo assim, você escolhe o que é fast e slow? Tipo assim, eu quero que seja uma requisição Boa slow. pergunta. Ótima pergunta. O que acontece? Aqui no chat principal eu esqueci de mostrar. Opa, eu estou no cursor, não quero mostrar no. Aqui o cursor é igual, né? Você escolhe aqui na hora do chat. Aí eu vou tirar o cursor. Vou voltar para o try. E aqui eu estou no painel principal do chat. E aqui eu escolho, aqui do lado direito, qual é o modo que você quer utilizar. Se você quiser usar qualquer um desses que são premium, você automaticamente está optando pelo fast. Você roda um prompt aqui e já começa a consumir seus tokens. Se você escolher o modo automático, ele também vai escolher com base no seu prompt. Mas geralmente ele vai, se você está na conta Pro, ele vai preferir usar o Fast para te responder mais rápido. No modo automático, ele vai escolher qual a LLM que ele entende que é melhor para o seu prompt. Se vai ser GPT, Gemini, Claude, DeepSeek, Grok. Ele vai escolher. O Max Mode é um recurso que também tem no cursor, que é tipo assim, é uma instância mais veloz que eles têm. É um recurso, é um plus, é um recurso que eles disponibilizaram. Agora o Max Mode ele consome os tokens muito mais rápido e geralmente eu não uso por causa disso. A não ser que eu esteja achando assim, é um bug muito difícil, uma coisa muito difícil. Toda hora que eu dou um prompt eu não consigo acertar. Você bota no Max Mode e a chance de acertar é maior. Respondi? Respondido. E detalhe, para pensamento, reasoning, para investigação, pensamento, etc., respostas de raciocínio, hoje em dia, pela minha pesquisa e tal, o GPT é o melhor. Aí vai chegando junto aí o DeepSeek, né? O Gemini, mas o GPT ainda está no topo. Agora, para código, é unânime, o melhor é o da Anthropic, que é o Claude. E aí todo mundo usa o Claude fixado. Você vê que todas as vezes que eu abri a janela aqui, sempre está fixado no Claude. Só se ele deu um bug aqui saiu, mas eu sempre coloco aqui no Claude. E aí ele tem um equilíbrio melhor para mim. E aí ele alucina muito menos, né? Muito menos. Detalhe, eu botei aqui riscos. Não sei se o Try tem, mas no cursor você tem a opção de você botar o cartão de crédito aqui para quando acabar os fast, ele já tirar do seu cartão. Já teve cara que teve que pagar $500 só porque se empolgou no Vibe Code. Estilo AWS. E estilo AWS. Coloca aquele cartão lá que você gera para um único uso. Aí ele cobra 10 quando ele for cobrar de novo. O problema é que depois você vai ter que pagar, né? Aí é melhor usar cartão. Como é que chama, rapaz? É um cartão que você bota crédito pré-pago. O Try não tem não. O Try não tem esse modo não. É só a quantidade de requisições fechada aqui. O cursor que tem esse modo free aí. Você ativa o cartão, quando terminar ele já vai automático e vai consumindo do cartão. Ô, Davi, volta ali, por favor, naquela tela que você estava ali. Só fazer alguma pergunta antes de embora. Token, eu tenho noção já do que é, como calcula, né? Uhum. Mas o time eu não entendi. Dá uma repetição nesse mim. De boa. No caso aqui é de tempo mesmo. Time consume, que é basicamente o tempo que você está usando a instância dele, daquela IA, né? A instância do Try para rodar aquela LLM.
Então você rodou um prompt. Aí ele está ali contando tantos segundos para ele dar uma resposta, ou então para ele Se o meu- pensar, elaborar. Aí ele vai pelo tempo. Então o meu token vai. O meu token não. O meu tier vai sendo calculado por quantos tokens eu tenho. Isso vai contar o tamanho do projeto, o tamanho dos meus prompts. Quantos requests, né? Não, Não é, calma, não é vamos lá. token. Não é Não, ó, token. assim. Por Quanto maior- O token é por request. Cada request você gasta um token, não é isso? Não. necessariamente, vai gastar mais de um, né? O token é tipo quantas coisas tem no. O token é, nesse contexto de IA, token é uma coisa específica. O que é o token? É uma unidade que a linguagem usa. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, entendeu? Tipo, um exemplo, você fez um prompt e para ele pensar, raciocinar e te devolver, ele usou mil frases. Aí, nessas 1000 frases, pode ser que dentro da frase tenha um pedaço que ele chama de um token, outro token, aí ele vai somando isso aí e gastou, um exemplo, 500 tokens, 100 tokens. Eu entendi Tá. isso até hoje, não sei se é a Não, melhor mas- explicação. Mas eu quero entender só como é que isso é calculado, porque assim, ó, se eu tenho um projeto grande, eu imagino que eu estou consumindo mais tokens para fazer requests no mesmo projeto, a mesma request, sei lá. Perfeito. Remove arquivos necessários. Se o projeto tem 3 arquivos é pequeno, se o projeto tem 3.000 é pior. Então é o primeiro ponto, né? O tamanho do token também vai sendo contado. Se eu der uma expressão para ele, faça isso, se eu escrever 1000 linhas no token, no prompt, o prompt maior vai custar mais. Agora, o No tempo cursor, sim. Tá, o tempo isso eu nunca tinha pensado. Se o comando que eu der demorar mais, sei lá, calcule 50 casas do número pi. É um comando pequeno, mas ele vai levar muito tempo provavelmente, então isso também seria caro. Esse é o ponto, né? É o ponto, é isso mesmo. Tipo assim, ele diz pra você que ele é rápido. Então o tempo é meio padrão pra todo mundo. É rápido. Quanto tempo desse rápido você vai usar? Vai usar 10 segundos, 50 segundos? Aí ele vai, chega num ponto. Inclusive, você tem um prompt grande, ele pausa e fala, ó, chegou no seu limite. Você quer continuar? Do token, né? A linguagem chegou no limite do token. Quer continuar no mesmo prompt? Aí ele já vai consumir de um novo. Do token não, falei errado. É da unidade ali que ele considera, entendeu? Da unidade de Sim. tempo. Que é o request, Saquei. fast requests, né? Ou seja, o por token, até a resposta dele é um token que ele vai ser consumido. Sim. Quanto maior a quantidade de informação mesmo, ele está precisando de mais tokens. Então, inclusive, acho que foi o Google, não lembro. Há alguns meses atrás teve uma IA que foi assim revolucionária porque ela colocou não sei quantos milhões de tokens disponíveis em um request e barato. Foi o Gemini, 2 bilhões de tokens por request. Pois é. Então o contexto é gigante e barato, né? Entre aspas. Na demonstração eles colocaram todos os livros da série de Harry Potter para fazer perguntas sobre a. Aí, ó. Janela de contexto do Gemini é 2 bits, Samuel falou. É de longe a maior janela que tem hoje. Ela sei, quer dizer, coisa muito, muito rápido, né? Quando a matéria saiu, era bem de longe a maior. Pois é, então, quando eu tava pagando o cursor, dava uma raiva que eu, tipo assim, ele tava custando não, enchendo de coisa que ele tava fazendo um monte de coisa, e ainda ia no caminho errado. Pô, tá gastando bastante e ainda tá indo no caminho errado. Aí eu acho que o try é melhor por tempo, né? E eu não sei se vocês já viram, acho que vocês já devem ter visto. Quando você pede alguma coisa na IA agora, a maioria delas tem o modo pensando, thinking, Sim, reasoning. reasoning. E aí ele já mostra isso pra você, né? Que aí é interessante, tipo, se você estiver estudando uma coisa que você nunca trabalhou, rapaz, isso aqui pra mim é fantástico. Você fez um prompt, deixa eu ver se aqui tem, ó. Aqui não tem, mas é como se fosse aqui, ó. Vou criar um arquivo blá blá blá. Aí ele foi e mexeu no arquivo. Mas não é isso aqui não, isso aqui já é a resposta. Vou pegar de um histórico aqui, é mais fácil. Reject. Ó. Aqui esse óculosinho significa que ele foi lá no arquivo e leu o conteúdo do arquivo. Aqui significa blá 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 que ele procurou também no arquivo. Codebase, blá blá blá. Só procurando mais aqui para ver um que tenha o que eu estou falando, que é basicamente um quadrozinho que diz assim, ó, estou pensando isso e isso.
mas às vezes tem, às vezes não tem. Deixa eu voltar aqui para finalizar que já temos 1:14. Aqui, vocês já se ligaram nisso. Até semana passada eu me batia muito com os meus prompts e muitos deles estavam muito bugados. E em 2 semanas, ou menos de 2 semanas, eu construí esse sistema aqui que eu gostei bastante, eu gostei do resultado. Apesar de que tem vários bugs, mas é uma coisa muito mais complexa do que eu estava acostumado. Acho que dá até para mostrar para vocês aqui, ó. trading-dev.davijr.com. Tá aberto aqui, né? Isso aqui, ó, ele construiu front-end com Next. Eu nunca trabalhei com Next. Next, acho que com React também. Back-end tem o Node. E tem também a estratégia de trade aqui, etc. Tá com um código PineScript, que foi o que o Samuel tava falando. E aí eu tinha muita dificuldade de justamente dela não alucinar, perder tempo, ficar trabalhando prompt, retrabalhando prompt. Aí foi que eu descobri esse carinha aqui, que na verdade é o salvador da pátria para mim. Eu não sabia que existia isso. Se vocês sabiam, então eu quero o corno. Se vocês não sabiam, o corno são vocês. Quem conhece o Context 7? Minha mulher ouviu aqui com a cara feia, viu? O Context 7, uso, velho. Oi, Thiago? Já uso bastante. Rapaz, então o culpado é Thiago, velho. Que diz que é amigo e não fala pros caras que tem um negócio desse. Esse é o mais famoso, poxa, todo mundo tem que conhecer aí, não tem como não Todo conhecer. mundo tem que conhecer, aí eu ainda humilha ainda. Caraca, eu não conheço não. Todo mundo é muita gente. Só aqui tem 6 e só um conhece. Que é você. Aliás, 2, né? Comigo. O Context 7, velho, é um projeto, não sei se é open source, mas uma galera que sempre deixa o último código da documentação, né, o bem atualizado. Então tem documentação para tudo. E o detalhe é que ele já tem MCP. Então eu tenho um MCP server aqui que você pode conectar com qualquer IA. Então, Thiago, acho que o que faltava, apesar de você já conhecer o Context 7, o que faltava seria você colocar o MCP dele para funcionar. Porque eu posso pedir, por exemplo, olha que diferença. Eu fiz um prompt ali naquela hora, deixa eu tentar pegar aqui pelo histórico. Foi esse? Eu acho que eu não. Deixa eu ver algum que eu tenha escrito melhor. Esse aqui é pequeno. Acho que eu não salvei, né? Eu salvei no Ctrl+C, deixa eu ver. Salvei no Ctrl+C. Pronto, eu tinha feito esse prompt aqui com vocês, até mandei no chat aqui. Aí, o que é que eu coloco aqui? Ó? Leia o código, por exemplo, que é a primeira coisa. Ou eu coloco no prompt mesmo. Eu não gosto de usar essa palavra, eu gosto de usar prompt. Ou eu coloco em um dos passos do prompt. Ou eu coloco na primeira regra aqui, ó. Consulte a documentação. Digamos que eu vou construir isso aqui com... crie uma página em Next.js. Consulte a documentação atualizada do Next.js no MCP do Context 7. Eu vou tentar colocar aqui no começo só para ver se ele vai aparecer, que eu consigo mostrar. Isso aqui, velho, assim, transformou da água pro vinho os resultados, porque ele não vai procurar na internet como é que faz, como é que a galera faz, etc. Ele vai justamente carregar na janela de contexto do seu prompt a documentação oficial do que você está fazendo. Ixi, eu nem tinha visto que foi isso aqui. Ó, vou consultar a documentação atualizada. A primeira coisa que ele fez, então ele obedeceu o meu prompt. Ele foi na documentação, já carregou na memória. Na verdade, ele precisa usar 2 tools. Então, a primeira é para identificar o ID, depois ele vai lá com esse ID e pega a documentação. Agora eu vou buscar informações específicas sobre a estrutura de pastas, vai procurar no meu projeto, vai ler um arquivo, vai ler outro, etc. Eu vou cancelar aqui em algum momento.
Eu quase que esqueço. Isso aqui, o try faz automático. Isso aqui eu tinha que fazer manual. Você pode criar um arquivo na raiz do seu projeto, escrito assim. Deixa eu pausar aqui que eu não sei o que ele vai fazer. Você pode colocar um arquivo chamado todo.md. E aí você põe uma lista de coisas, tipo, coisas que você quer fazer no seu aplicativo. Construir uma coisa tal, corrigir isso, corrigir aquilo. Aí você chega aqui e fala assim, lê a lista de to-do e faça. Entendeu? Uma hora você fez o to-do, amanhã você foi lá e mandou ele fazer. E o try ele faz aqui de forma automática. Então você nem precisa fazer o to-do, ele mesmo já faz um to-do das coisas. A não ser que seja um to-do, digamos que você quer fazer um backlog, né? Fazer um backlog de tarefas. Diga, mestre Sam. Eu até tinha botado aqui no chat sobre o notebook LM ali, né? Que a gente consegue passar um conteúdo que a gente está estudando ali, que ele ser o contexto do que a gente quer aprender. Então funciona bem parecido, né? A gente meio que transforma em um RAG a IA, né? Tipo, a gente dá aonde a gente quer que ela vá usar e ali meio que fica como curadoria, né, do conteúdo que a gente quer gerar. Exato. Mas esse aqui pra mim, assim, abriu minha mente completamente. Que eu fico pensando, pô, se eu receber uma tarefa aqui no projeto e eu precisar fazer uma tarefa de um projeto que eu nunca mexi, ou até uma biblioteca que eu nunca mexi, eu vou ter que ler toda a documentação, aprender os detalhes, vou construindo, eu vou ficar inseguro, vai ter um tempo ali para eu amadurecer e construir certinho. Se eu tiver um bom prompt engineer, se eu configurar o MCP aqui do Context Set, eu consigo de forma rápida, e aí eu acho que é a sacada do dev com IA. O cara que não é dev, ele vai ficar patinando aqui, ele vai perder um tempão, etc. O cara configurou aqui, já tem a cabeça de dev, você já vai dizer exatamente o que você quer fazer, que ele faça. Ou seja, a parte de raciocínio você coloca, você mesmo aplica, e a parte de mão na massa, digamos assim, você pode colocar para que ela faça, né? E aí você escolhe o que é que você quer fazer e o que é que você quer que ela faça. Aí você vai fazendo a balança, né? Ô, Davi, eu sou da opinião contrária, parceiro. Eu acho que quando você já sabe aquela tecnologia, aquela lib, aquela que você está usando, ela é muito bom. Quando você está aprendendo, é muito fácil você incorrer em um erro, porque você não tem ainda a capacidade de julgar se ela fez um código bom ou ruim. Mas ela foi na documentação oficial, entendeu? Cara, não sei. Eu estou aprendendo Python agora, eu não sabia. Nunca usei, realmente nunca usei nada assim. Desde a faculdade eu nunca tinha mexido com Python, agora eu tô precisando aprender. E tem me ajudado muito, assim, ela faz muitas coisas. Mas ela já fez um código assim que eu fiquei olhando aquilo ali um tempo assim, não vou mexer nisso aqui agora não. Tá bom, tá funcionando, o teste passou. Eu vou deixar, né? Mas aí no review, o pessoal me perguntou, isso aqui é por que assim? E eu não sabia responder, entendeu? Aí é barril. Entendeu? Eu tô falando que pra uma coisa que você está aprendendo, ela é ruim. E quando você já sabe aquilo, você tem a perfeita noção. Mas aí, Alexandre, eu vou te mostrar. Olha que coisa fantástica. Você falou um exemplo. Se você pediu alguma coisa que ela fez e você não sabe, você chega aqui e fala, me explique, que eu não entendi isso. Tá ligado? Você não só vai mexer com código, entendeu? Isso que é fantástico. Você usa ela como se fosse um cara que sabe, uma pessoa que sabe. Entendeu? Assim, ó. A minha experiência, né? Eu gosto bastante para fazer trabalho braçal. Classe, sei lá, de domínio, aqueles transformers que você tem que fazer, eles são chatos de escrever. Ela é muito boa para você escrever os testes unitários, ou até mesmo você pedir assim, os testes unitários que você quer e depois mandar ela preencher é muito bom. Mas quando eu tenho domínio daquilo que ela está fazendo, né? Toda vez que é algo que eu não entendo bem, eu me sinto muito inseguro de fazer com IA, saca? Porque ela pode estar fazendo algo gravado e passar. Você usava as rules? Você usava o MCP? Você usava o prompt certinho? Não, eu usava um prompt bonitinho e ia fazendo o que eu precisava, assim. Inclusive, fazendo métodos pontuais. Eu tento deixar... Sempre que eu vou fazer, eu tento dar tarefas pequenas. Porque aí eu consigo ir controlando mais, sabe assim? Faça esse método que entra isso, sai isso. Só que... Aquela velha história, assim. Quando é uma linguagem que eu tenho muita proficiência, eu consigo ver que às vezes ela está fazendo coisa que não é bom. Quando é uma coisa que eu estou aprendendo, eu não... Por exemplo,
eu estava usando agora uma biblioteca nova de comparação de mapas, né? Para criar os índices e fazer a comparação de overlaps. Aí, o jeito que ela fez funcionava, mas era um algoritmo ruim. E como eu tinha pouca experiência com esses índices de mapa, eu não soube disso, entendeu? Eu tive E que você ralar fez com o bastante pra quê? descobrir. Com qual Eu fiz ferramenta? com Copilot. O Copilot é um pouco limitado. Eu já usei bastante o Copilot também. Ele é um pouco seco, assim. Agora, se você olhar no histórico, ele diz, ele vai mostrar para você o passo a passo que fez também. Não, mas aí, Inclusive, isso que você está falando é um problema grave. Tem muita gente que está fazendo isso, até no dia a dia, até em entrevista de trabalho agora, usando muito a IA. Só que assim, ele faz o prompt, ele só enxerga a entrada e a saída. Isso aí, inclusive eu fiz questão de explicar com detalhes, porque é muito mais coisa. Não é só você jogar aqui e olhar a saída, né? mas é isso que eu tô falando, né? Quando é uma coisa que você tem uma expertise, que você entende o assunto, e você pede para IA fazer o trabalho para você, é muito bom. Ela faz um trabalho que você levaria um tempo grande para fazer, e você acaba sendo um revisor do que ela fez. Eu consigo. Por exemplo, esse caso, tinha 3 algoritmos para usar, e ele usou o pior em comparação. Só que eu sei disso porque eu tive que entender como os algoritmos funcionam e comparar. Perfeito. Se é algo que você está aprendendo, você não tem como saber se aquilo está bom ou ruim. Esse é o meu ponto, né? Aí, para mim, o uso de IA, quando é uma coisa que você tem, é muito bom. Eu tenho muito receio de usar com coisas que eu não sei bem, porque ela pode fazer algo ruim e eu não vou ter critérios para saber. Agora, eu tive um cenário essa semana, Alexandre, que é um pouco parecido, só que o resultado final foi, para mim, foi bem positivo, porque era uma coisa que eu não tinha muito domínio, né? Inclusive era um desafio para ser feito em Next. Eu tinha que pegar um projeto, encapsular, transformar ele numa biblioteca NPM e fazer e transformar ele numa dependência dentro de outro projeto. Eu nunca tinha feito isso. Tipo assim, se eu tivesse que ler cada lugar e conectar, eu demoraria mais tempo. Talvez a experiência fosse me ensinasse mais, né? Esse processo de ler, pesquisar, ensina mais geralmente. Agora, eu usei bastante a IA para entender o processo, o que ela fazia, por que fazia, e conseguir o resultado final. Agora, eu acho que não teve nenhuma coisa que ela fez nesse processo que eu deixei ela fazer sem eu entender. Tipo assim, eu não entreguei, não entreguei minha tarefa, por exemplo, na apresentação que eu fiz para a galera. Não falei nada que eu não entendesse que foi feito, por exemplo, entendeu? Se eu fizesse isso, aí eu corria esse risco de, pô, eu tô confiando meio cegamente, né? Mas esse ponto é muito importante mesmo. Eu tenho usado bastante, inclusive, para estudar coisas que eu não sei. Ela ajuda bastante. Você traz dúvidas, por exemplo. Mas para coisas que eu não domino, eu não confio. Aí eu prefiro dar uma olhada primeiro, leio um pouco, sabe? Para um tempo, e quando eu vou fazer, eu já tenho mais certeza do que eu quero, assim. Essa é a ideia, assim. Agora eu vou aproveitar só antes de Samuel falar esse seu exemplo para dizer o seguinte, que o que é que eu tenho, qual que é a minha sensação? É você entender o que é que a IA pode te dar. E aí você ter uma experiência, tipo, começar a entrar no flow, entre aspas, de você entender, pô, o Cloud 4 ele funciona mais ou menos assim. Então você vai ganhando experiência, você vai entendendo e eu acho que o Copilot não é péssimo nisso, na verdade, na minha opinião. Porque o Copilot é meio cega, digamos assim, para fazer. Fala, mestrão. Ô, gente, sua mãe é digital, rapaz, você sabe. Não, pô, eu ia falar que eu entendo o ponto do Alexandre e, na real, também concordo contigo, porque, assim, eu acho que tudo passa pela a experiência do uso da IA ali como ferramenta, a experiência também do desenvolvedor, né? Porque, por exemplo, nesse exemplo de aprender a linguagem, por exemplo, eu também estou aprendendo Python ali, mas por conta da ciência de dados, eu estou usando muito IA. Então, quando eu peço para ela gerar um código, eu já coloco mais constraint, ó, gere o código idiomático, seguindo as boas práticas da comunidade, se atém a isso. Então, ela tende a me gerar um código bastante parecido com o que é usado em produção mesmo, sabe? E a outra coisa que eu faço é colocar os livros em PDF que eu compro, que eu acho na internet por aí, e coloco como contexto. Então, o código ele vai sendo gerado com base naquela expertise ali que a IA está tendo acesso, né? E aí, eu acho que
A dificuldade maior dessa que acontece, até conversando com pessoas mais júnior, assim, pô, não sei se a IA vai gerar um código também, tal, não quero usar, não quero fazer tudo com IA, né, porque eu não vou aprender e tal. Eu acho que é muito de virar essa chave, sabe, de, pô, como eu posso usar essa ferramenta como ferramenta mesmo, sabe, e enxergar dessa forma. Então, acho que é mais o tempo de uso, assim, sabe? Porque se você fizer um prompt genérico, por exemplo, gera uma lista em Python, pronto, ela vai gerar uma lista lá de forma mais simples em Python, mas só, gera uma lista em geomática, usando a linguagem de Python. Aí talvez ela vai pensar um pouco mais ali, né? Tipo, para fazer o que você está pedindo, né? Então, acho que é o prompt, experiência, o contexto ali, os links que você passa para IA, né, estudar também. O próprio notebook LM ali do Google, ele é muito bom para Fantástico. isso. Demais, Ele, muito bom. você bota um contexto. Inclusive, eu tô para comprar um pack da Rumble, não sei se vocês conhecem a Rumble, eles vendem pack de livros da O'Reilly, são livros de engenharia de software e vende muito barato, assim. Aí eu tô para comprar um pack lá para jogar no notebook LM para poder começar Nossa. a estudar. Deixa eu ver se eu consigo pegar o link aqui do pack que eu mostro para vocês. Você já viu, Alexandre, o Notebook LM? Jonathan também, Thiago, Diego. Não, mano. Velho, esse Notebook LM nem é tão novo, mas quando essas IAs avançaram, ele virou um monstro. Ele basicamente é o seguinte: você vai delimitar o contexto com PDF, com vídeo, com o que você quiser mandar para ele. E, por exemplo, eu tenho um livro aqui sobre design pattern. Eu acho chato, etc. Eu quero aprender alguma coisa aqui que eu vou fazer uma prova, uma certificação. Você joga o PDF do livro lá e aí você começa a conversar com a IA sobre o livro e os resultados são maravilhosos. Tipo assim, ele pega realmente. Você pode até pedir para ele explicar como para você os conceitos, chave, etc. Aí você pode ouvir um áudio, tem um podcast que ele gera com duas pessoas conversando. Eu achei fantástico o que tem lá. É muito bom. Eu usava o chat PDF para isso. Recomendo muito aí o notebook LM, inclusive aí eu mandei, né, por exemplo, ele vira um RAG ali, né, que é o Retrieval Augmented Generation, né, então, por exemplo, a sua base, ele vira um SLM, né, que é tipo como se fosse um Small Language Model, né, tipo, bem específico ali do que realmente você está colocando. Então, se você Exato. fizer uma curadoria muito boa, até mandei, você consegue abrir esse hub aí que eu mandei, Davi, aqui no chat? Tipo, esse site ele vende pacote de livros ali, né? Por exemplo, tem esse livro ali que é um bocado de livro de engenharia de software. Conheço. Então, se eu comprar e jogar lá, cara, só é PDF de livro. Tipo assim, claro, pode ter alguma besteira no livro e tal, que o autor não é dono da verdade, né? Mas são livros de autores bem reconhecidos, passa por editores, revisores e tal. Então, para absorver conhecimento, e aí você falar ali de forma natural, né? Perguntar, como se for livro, é muito mais fácil para você absorver o conhecimento. Na realidade, até pelo que o Diego falou, tem outras ferramentas que já faziam isso. A questão é que ficou famoso isso aqui porque ele faz bem feito, entendeu? Você pode, por exemplo, criar um mapa mental a partir do livro. Muito legal também. Eu já criei vídeo também para. Agora, eu tenho uma dúvida, assim, assim, bem pegando nesse contexto que o Mega falou aí, que é a questão do, assim, por exemplo, e na hora de você vender o peixe lá na entrevista, né? Porque você passou tudo para IA, só que lá os caras não solicitam que você, você, tá entendendo? Eu vou entregar tudo a IA e ela faz para mim, aí, tipo, os caras, então, não tem necessidade de contratar, já que... Não, cara, eu acho que, por exemplo, qual é a diferença de você, por exemplo, você comprar 25 livros, absorve, vamos dizer que você seja um super-humano, absorva lá, tipo, sei lá, 400 páginas vezes 25, não sei quanto que vai dar isso, mas absorva esse número de conteúdo, tipo, e você saber como perguntar, saber o que existe, sabe, tipo, humanamente é impossível, sabe? Então, mas a questão é justamente essa, né? Pelo menos pra mim. Eu levo razoavelmente muito tempo para aprender as coisas. Por mais que no primeiro momento você... Assim, é fácil você achar que aprendeu, é difícil você aprender, na real. Quando eu pego muito isso com
CleanArch, porque eu achei que eu tinha aprendido CleanArch quando eu li a primeira vez, assim, super empolgado, saca? E muito tempo depois que você vai ver que você estava errado sobre aquilo e o que é o certo, assim. Então, essa maneira de absorver muito conteúdo rápido, ela, pelo menos pra mim, né, não sei, minha experiência, assim, ela deixa você com erros embutidos em você que são difíceis de você perceber. Eu sou tenho um pé atrás. Eu não quero ser a pessoa que tá jogando água fria na coisa, não, saca? Mas é a Mas minha assim, experiência, na real. exatamente, a sua experiência. Exatamente. Mas eu acho que também, assim, muito do que o Davi passou aí naquela questão ali, por exemplo, eu vi aqui, por exemplo, o Try, ele fazendo alguns erros muito bestas, assim, né? Inclusive até de alguns problemas que eu tive que resolver, que eu mandei ele resolver, ele não resolveu, e no final eu que tive que resolver. Aí, mas só que aí pega esse contexto que você falou ali, ó. Quando eu delimito ele, crio um agente ali para ele seguir determinado padrão, ele faça um código melhor e até, Sem assim, dúvida. mais Velho, flexível, sabe? a IA, na verdade, não é nova, né? Não é nova, não é uma coisa nova. A questão, o que é novo? O que é novo é que eles conseguiram fazer um LLM e que a resposta é boa. Só isso. Porque já faz muito. A gente, eu e Alexandre, acho que talvez seja o que fez faculdade há mais tempo, não sei. Mas a gente lá, 10 anos atrás, já estudava IA. Só que já existia várias coisas com IA. Só que a diferença é que eles fizeram. E aí, se você comparar, né, as respostas de um GPT-3 para o 4, 5, você vai vendo que tem diferença, né? O Cláudio também. E só para finalizar aqui, tinha um último slide que é esse aqui, ó. Que isso aqui é top. Isso aqui é coisa que se você deve se ligar, você pode construir qualquer coisa muito rápido. Que é o seguinte: é o DevSecOps, né? DevOps, DevSecOps. Sai o seu prompt, o prompt vai para o A-Code, a gente, por exemplo, no Try, ele vai usar as ferramentas que você configurou tudo certinho, ou seja, você fez um bom prompt, jogou para ele. Ele vai usar as integrações que for necessárias, os MCP Tools. Se você tiver alguma CLI, por exemplo, AWS CLI, GitHub CLI, qualquer coisa CLI você pode colocar também. Você pode pedir para ele testar. Aí o teste que ele faz são 2 testes. Se você quiser criar teste unitário, etc. Mas ele pode justamente executar a aplicação e testar. Então, esse teste aqui que eu estou considerando é executar a aplicação e testar. Aí você coloca ele para fazer commit push. E se você quiser, você pode colocar um processo de pull request para você aprovar, né? Para você poder olhar, pô, ele fez tudo, gerou um PR, e aí eu vou parar nesse ponto, vou olhar e vou aceitar ou não. E aí você aceitou o PR, você já bota no GitHub Actions. Quem não manja de GitHub Actions, é bom dar uma olhada porque é bem legal, bem fácil de usar e entrega super rápido. Então GitHub Actions. E aí tá feito o deploy, já tá, pode... Oi? Mesmo para Descobertas é de graça. Coloca essa parte. GitLab também? Ainda é de graça. É de graça. Assim, GitLab? Até tem algum limite que você vai bater, ele vai te cobrar, mas eu nunca encontrei, não. Dá pra usar Não, bastante. mas o GitLab agora eu não sei. Mas é do GitHub, o GitHub Actions. GitLab tem o O Actions ele é o pipeline CI/CD do GitHub. Você Não, mas o configura Diego falou que tem outro. Não, é a mesma coisa. É só um nome que é diferente. O GitLab usa CI/CD. Ah, tá, entendi. Então tem, né? Entendi. Seria Cara. o CI/CD ali do GitLab? Ou relacionado ao GitHub Action? Mano, é um CI, só que ele tem a cara dele. Ele tem algumas peculiaridadezinhas. Ele é de graça, você bota no seu projeto, com uma pastinha lá, GitHub Actions, quando você dá push, ou no evento que você tiver configurado, ele vai funcionar. Eu uso para publicar coisas assim, quando sobe, já builda o projeto, já troca a versão e já manda o projeto disparar. E bota um Blitz específicos para poder buildar. Pode ser. Eu vi um vídeo na internet de um cara usando uma dessas ferramentas de AI Code, né, que é com a gente mesmo,
na linha de comando, velho. Tipo assim, ele conectava com o GitHub dele, aí, sei lá, tinha uma issue para resolver. Aí ele pedia para IA ler a issue, entender o problema e criar o código para poder implementar ou resolver. Top, top. Pode ser Mas também. aí você tem que garantir que a pessoa vai escrever muito bem. Oi? Você tem que garantir que a pessoa vai escrever muito bem. Sim. Aí entra aquela coisa, né, do contexto, né? Do contexto, do prompt, das regras que você aplica ali para IA. É aquela coisa, você não vai ter medo de perder seu emprego para IA, porque você sabe que seu gerente não sabe te pedir as coisas direito. Do jeito que ele te pede, a gente ainda tem que desenvolver o que ele está pedindo, para ver o que é, se é o que ele está pedindo, o que ele falou, é o que ele quer, e aí a gente fazer. Cara, mas eu acho que tem avançado bastante. Inclusive, tem ferramentas que você bota lá um prompt jogado qualquer, aí meio que ela faz uma transformação com um prompt mais O GPT faz isso. apresentável, né? O GPT ele faz por debaixo do pano, mas tem ferramenta que te devolve mesmo. Você entende ali, pô, ele tá usando uma estrutura aqui, e aí você manda. Eu acho que... Ó, isso que eu mostrei pra vocês, eu já faço, viu? Não tô dizendo que é possível, não, é que eu já faço. Eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Eu tenho um workflow aqui, só que eu nem uso por request, porque eu já tô meio que no flow aqui, então eu nem uso por request. Só faço. Aliás, eu não uso por request porque eu uso outra coisa, que é basicamente olhar fazer push só. Eu que faço push, não é a IA que faz. Pode falar. E no caso você vai fazer por request e o projeto é só você? Exato. Mas aí que tá. É o Chaves vendendo churros pra ele mesmo. Não, Ruptura, né? Chega em casa e se aprova. Mas aí que tá. Daqui a pouco eu vou fazer as conexões para eu só mandar o prompt e eu não vou nem olhar o que ele fez. Eu vou olhar só no PR. Essa é a minha ideia depois, entendeu? Sim. É por isso que eu falei do PR. Mas isso aí é para projetos pessoais, obviamente, né? Eu vou pedir para ele trocar a cor do fundo para verde na tela principal. Não, aí tá. Aí é fácil. Eu quero você pedir para ele atualizar as versões das dependências no package lá e deixar ele atualizado sem quebrar nada. Aí detalhe, aonde é que se você fosse fazer? Essa é a pergunta. Se você que é dev fosse fazer, aonde que você iria ler para você acertar, fazer direitinho? Não sei, porque eu fiquei fazendo essa parada o domingo todo e não consegui terminar. Mas digamos que você soubesse que tem um lugar para ler, que tá lá, porque as libs teoricamente era para ter uma pasta de changelog, né? Tipo, não, de upgrade, sei lá. Mas enfim. Pasta apps web. É isso mesmo? Pasta apps web. Eu fiz aqui um negocinho no pipeline do GitHub Actions separado, então... Você queria mostrar naquela hora lá, ele pensando ali. Não, mas o que eu tava falando é que tem um quadradinho. Eu posso ter me enganado, mas é um... é porque ele não faz o quadradinho, ele já fala aqui, é verdade. É que eu tava me confundindo que tem uma que fecha um quadradinho, você abre o quadradinho e vai ler, mas ele já coloca aqui, né? Vou examinar, no final eu vou só aceitar. Aí já quer testar. Eu posso esperar o teste ou não, né? Ele vai ver se quebrou o build. Se quebrou o build, ele já corrige. Vou ver se está rodando normalmente. Perfeito. O servidor está rodando. Aqui ele já vai fazer um teste local. Eu ainda botei aqui para usar SSR. Não sei se vocês estão ligados no front-end o que é SSR. É renderizado do lado do servidor. O front-end. Então ele só devolve só um bundlezinho que fica leve para a internet. Então é front-end server-side.
Uma dúvida aí no caso assim desse agente ali que você criou, o Full Stack Developer ali, por exemplo, ele necessariamente vai fazer a diferença, um exemplo, se eu criar aqui um cara que é só front, um cara que é dev, Sem dúvida. ou pouco importa, tipo assim, se eu... Faz. Na realidade, isso aqui nada mais é do que um prompt que ele injeta, né? Peraí que tá escondido. Nada mais é do que isso aqui, ó, um prompt que ele está injetando. Então, é como se fosse isso aqui colocado aqui em cima. No caso, meu prompt foi isso aqui, ó. Sim. É como se antes desse prompt viesse todo aquele textão lá. É só isso. Aí se você botar um prompt de front-end, vai ser front-end. Ó, aí beleza, eu vou aceitar aqui, vou chegar aqui, vou fazer o commit. Mas eu digo assim, tipo assim, você atribuir mais coisas a ele ali, ou menos coisa, vai ter, sei lá, uma efetividade maior? Tipo assim, não, vou colocar, tipo assim, você é especialista só em back, então ele não vai ficar viajando lá com front-end e tal, essas coisas assim. Boa pergunta. Aí que eu acho legal você usar alguma estratégia de prompt. Porque, por exemplo, por mais que você colocou full stack, se o que você quer é back, então na hora que você for colocar o prompt principal, e ele sabe qual é o prompt principal e o prompt do agente. Então, beleza. O prompt principal que ele vai obedecer, entendeu? Então, assim, você tem que fazer um prompt detalhado para que ele não. Se você não falar nada no prompt principal, ele vai tentar usar tudo, tá ligado? Uhum. Se você tem que especificar alguma coisa para ele entender que o que você E quer. até para, às vezes, ele ficar definido em um determinado contexto ali, né? Não ficar pensando demais, sei lá. Exatamente. E eu já perdi muito tempo porque eu não sabia fazer o prompt, botei lá de qualquer jeito, aí ele fica se perdendo, se perdendo. Aí, pô, não era isso que eu queria. Aí fica. Ó, aqui no GitHub Action eu já botei o Action para funcionar, então já puxou para cá. Então aqui já vai atualizar esse site aqui, ó. Trading-dev. Tá aqui, quando terminar aqui tem que ficar verde. Terminou. Oxi. Caramba, você fez isso aí só com Yaffer? Aí ele já compra lá na Binance, já... Exatamente. E tá funcional esse. Aqui ele tá Tá conectado real ou tá. Tá fake, né, que você tá falando? Mocado? Fake, sim. Os dados. Não, Cara, aqui, tá ganhando dinheiro aí, pô. aqui é real mesmo. Não é fake não, dado real. Só que eu não fiz nenhuma operação pelo robô, porque isso aqui é novo, eu fiz semana passada. Agora é arriscado entrar vendido aí. É verdade. Cadê? Deixa eu tirar o cat pra ver. Ah, era pra ficar verde, não ficou verde não. Ih, rapaz, apresentação. É, Tá vendo aí, rapaz? Esse negócio de ar não funciona. horrível. Mas, por exemplo, aí é um ponto interessante. Eu fiz uma parada não tem muito tempo e eu usei ela para construir os cenários de teste do Cucumber /Behave, né? Então, é um trabalho que é mais chato de fazer, tá construindo os steps dos cenários ali, mas eu tinha certeza que as coisas estavam funcionando quando subia, saca? Aí, para esse tipo de cenário que você tá fazendo quase um autocomitado aí, usar IA para construir os testes é muito bom. Legal. Que aí ele vai quebrar, né? Se fizer errado. Aí ele vai quebrar e você não sobe. Aqui localhost é mocado, viu, Diego? Não tenho 46 mil dólares ali, ou 0,1 Bitcoin. Tá. Fala a verdade, pô. Sabe porque tá gravado aí. Ô, Não Davi, tem só isso que ele quer dizer. Ô, Davi, aí você já tem autenticação ali com o Supabase? Já está integrado os Probases. Esse aqui ele vai dar salva no banco de dados. E detalhe, quem mexe com back aí, ó, olha o que ele faz, que eu achei legal também. Quando eu criei a parte do back-end, do banco de dados, eu criei com migration. Eu não precisei nem fazer muita coisa, só botei um prompt. Eu falei assim, ó, quero que você use migrations. Aí ele foi, criou aqui na parte de database as migrations. Tudo aqui. Achei bem legal.
Lembrado do Liquibase, daquele projeto lá. Como era o nome mesmo? Deus é Esqueci. mais. Do Coisa ruim a gente esquece. coisa lá de água, como é? Projeto lá do Ceará. CIGR